Eu sei que tem muita gente boa aqui, se a gente pudesse ajuntar todo mundo com o coração voltado para o crescimento e naquilo que você sabe fazer, nós conseguiríamos muitas coisas aqui. Mas eu quero também que a gente atinja coisas que a gente olha assim e diga, só podia ter sido Deus. A gente não era tão bom assim. E para isso vão vir projetos meio loucos que a gente vai jogar aqui em cima da mesa para você se inspirar, a se acostumar a ver milagre mesmo acontecendo nesse lugar. Outra coisa que a gente precisa ser despertado é que Deus está intimamente comprometido em fazer a parte dele. A Bíblia fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 13, eu queria começar aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Olha só que texto. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deixa eu dizer um negócio. Se existe uma equação para que o resultado seja feito, a equação para o resultado acontecer, a constante, ela não determina o resultado. Quem determina o resultado é a variável. Ok? Nessa equação, Deus é a constante. Ele não nega a si mesmo, ele é fiel. Quem é a variável? Somos nós. E o resultado que vai sair dessa união está diretamente sobre a responsabilidade da variável. Num relacionamento entre eu e Deus, se algo dá errado, eu costumo pensar, eu tenho essa tendência a pensar que o errado sou eu. O que é que você pensa assim? Quando só tem duas pessoas nisso aqui, é você e Deus. Deu errado, quem errou? Mas deixa eu dizer um negócio, às vezes, por a gente não ter certeza dessa constância e dessa fidelidade de Deus, a gente coloca ele em prova. Tem muita oração que é botando Deus em prova. Eu fiz porque não aconteceu. O jovem rico, quando chega para Jesus, a oração do jovem rico, se vamos considerar a conversa de Jesus como uma oração, certo? E ele diz lá, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala das coisas da lei, que está estabelecido na lei, e o jovem, isso eu faço, desde a minha tenra infância. Aí Jesus vai dizer, vende tudo que tu tem e me segue. E aquilo ali quebrou ele, porque aí nesse relacionamento ele percebe que ele não é tão bom assim. Mas a oração inicial é a oração que muito crente faz, é a oração de autoaprovação a Deus. Olha, Senhor, eu sou justo, olha o que eu tenho feito, por que essas coisas têm acontecido comigo? Eu não mereço essas coisas acontecerem. Você já fez oração assim? Talvez você já tenha feito oração de maneira mais suave, né? Mas não, às vezes é mais suave, às vezes você diz, pai, olha que perseguição, eu estou aqui, sou seu filho. Como se essa apelação emocional fosse mover Deus de maneira diferente. Mas quando a gente entende que Ele é fiel, Ele não muda, apesar de sermos infiéis. Outra coisa interessante é que às vezes a gente justifica algo que está acontecendo na nossa vida pelo nosso próprio erro. Vamos lá. É para você cuidar do seu corpo? Sim ou não? Sim. Deus confiou a você a responsabilidade de cuidar do cavalo. Não é verdade? Você tem que manter o corpo, porque o corpo é que vai te levar a cumprir o propósito de Deus. Mas se você vacilar, com alimentação, com alguma coisa, e algo se manifestar, Deus desistiu de lhe curar? Não. Agora, a culpa de ter errado nos coloca dentro da variável, numa equação que Deus não consegue operar. Então existem coisas que a gente faz, que a gente sabe que a gente errou,
que impede a restauração divina, porque essa coisa que você errou justifica o erro e o resultado dá errado. Se eu tivesse me organizado melhor financeiramente, eu não estaria passando por isso. É verdade isso é verdade. Porém, Deus não deixou de ser provedor só porque você se desorganizou. Se você é infiel, Ele permanece fiel. Então não justifique coisas erradas na sua vida pelo seu proceder, muito pelo contrário. Se você achou que você está errado, é excelente, mude, mas não viva na consequência, porque Deus ainda é o mesmo. E Ele ainda opera milagres, e Ele ainda faz coisas acontecerem. Vamos ver em outras versões para a gente entender melhor. Na Amplificada diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, verdadeiro à sua palavra e ao seu caráter justo, pois Ele não pode negar a si mesmo. Deus não está comprometido com o seu proceder, Deus está comprometido com a palavra dEle. Se você se agarrar com a palavra dEle, mesmo tendo procedido errado, se arrepende, se agarra com a palavra, existe restauração. A variável precisa levantar o seu valor para que consiga parear com o valor da constante e o resultado ser sobrenatural. Agora, a que Deus é fiel? A sua palavra. Para você subir em cima de uma palavra, você não precisa da sua justiça própria, você precisa da justiça dele. Errou, vacilou, seja bem-vindo ao clube. Olhe para o lado e vai ter muita gente aqui que tem errado e vacilado. Mas o que é que a gente faz? Se submete à justiça dele, se arrepende de coração. Pai, eu vacilei, eu errei, não escutei o seu espírito, fiz assim, fiz assado, mas a tua justiça em Cristo Jesus me perdoa de todo pecado, de todo erro. E tua palavra diz que restaura e que me deixa novo. E a variável nessa equação começa a cooperar positivamente com a constante para resultados sobrenaturais. Não se satisfaz apenas com o resultado natural. Você é muito bom naquilo que você é muito bom vendendo. Então no final do mês, se você olhar assim e dizer, a força do meu braço me conquistou todo esse salário, está errado. Seja bem-vindo ao erro. Deixa eu só dizer. Está errado. Por quê? Porque você tem que olhar para as suas vendas e tem que dizer assim, eu não sou tão bom para ter vendido tanto assim. Você precisa ter uma constante, uma fome constante pelo sobrenatural em manifestação na sua vida. Enquanto o sobrenatural não for o seu natural, você ainda não está operando como Deus opera, porque para Deus o sobrenatural Xarabababá. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Ele continua fiel à sua palavra. Pastor, eu preciso crer no sobrenatural. Por quê? Porque a Bíblia, ela é lotada de exemplos, de coisas para você viver o sobrenatural. Ela nos estimula a estar constantemente buscando o sobrenatural. Na Bíblia a gente vai ver vários exemplos. E eu estou aqui catando e perdi os exemplos que eu queria te falar. Mas eu vou achar. Você acredita que eu vou achar? Eu vou. Estava aqui separado. Por que sumiu? Será que eu apaguei? É possível, sempre é possível. Somos constantemente impulsionados na Bíblia ao sobrenatural. A narrativa bíblica, ela nos leva a desejar algo que não acontece de maneira simples ou de maneira natural. Na Bíblia, a gente vai ter os sinais do Egito, a sarça ardente, o mar aberto, a coluna de fogo, o maná diário, as vitórias sobrenaturais de guerra. Isso só no Velho Testamento.
diretamente relacionados à aliança. Uma vez você está aliançado com Deus, essas coisas estão disponíveis, o sobrenatural está disponível para você. No Novo Testamento, as curas e milagres do Messias, a transfiguração de Jesus, os apóstolos com Jesus e seu ministério terreno, expulsando demônio e curando todos os doentes, o batismo com o Espírito Santo na evidência de falar em outras línguas, a aparição de Pedro, do anjo de Pedro dormindo, Pedro não estava preocupado, Pedro não estava orando, Pedro não estava desesperado, Pedro não estava dizendo, Senhor, eu estou aqui preso por tua causa. Pedro estava dormindo. Enquanto outros oravam por ele, intercediam, o anjo aparece, faz a primeira abertura de porta automática que a gente viu na história. Era o shopping center de Pedro, a porta se abriu, fechou, ele foi deixado na porta de casa e acordou como se estivesse sonhando. Assim, estava pensando que eu estava sonhando, na verdade eu estou aqui. A visão das comidas impuras que o próprio Pedro tem, descendo do céu, a visão do Apocalipse de João, os milagres de Estevão, os milagres de Filipe, os milagres de Paulo, as visões de Paulo, Jesus aparecendo para Paulo. Gente, a gente precisa desejar. Isso não parece ser algo aleatório, isso parece ser algo que podemos perseguir. A gente precisa reagir ao que a Bíblia fala para que a gente deseje o sobrenatural. Você não pode estar vivendo uma vida dentro da tua igreja como um clube social, onde você vê pessoas legais, onde você é bem acolhido. Graças a Deus, nós estamos nos esmerando em acolher bem você. Precisa ter manifestações externas de quem a gente é por dentro. O amor precisa direcionar a pessoa, receber pessoas. Você vai ser bem recebido, você vai ser bem abraçado, mas aquilo que a gente quer é te transformar para que você agora seja aquele que acolhe, por uma transformação por dentro, não por uma obrigação de igreja. Isso aqui não é um clube social, isso é um lugar de mudança, onde você muda a sua perspectiva natural e passa a ter uma perspectiva sobrenatural sobre as suas coisas. Você já olhou para um projeto seu na sua frente e você já disse, Deus vai arrebentar? Projeto de trabalho. Eita, Deus vai arrebentar aqui agora. Mas a gente é tão prático e tão treinado para fazer aquilo que a gente nem só lembra de Deus quando dá errado. Eita, deu errado, e agora? Vou ter que apelar. O apelar é buscar Deus. Você já ouviu a famosa frase, não tem mais nada o que fazer, agora só? Enquanto que Deus deveria ser o ponto de partida para toda a jornada. A gente pousou no culto de quinta, e eu recomendo vocês assistirem o culto de quinta. Meu tempo aqui está livre, deixaram aqui totalmente sem nada. Hoje a gente o almoço dos pais vai ser a palavra, né? Vai ser a palavra de Deus, o almoço. Feliz Dia dos Pais! Eita, tem isso também, né? Eita, papai, parabéns, viu? Vai lá, almoço, se é que você já não... Porque tem uns que são do café da manhã, né? Hoje de manhã, depois de correr, eu passei na padaria. Eu entrei na padaria assim, licença. O povo lá com os pais tomando café. Aí tem a galera que é do café da manhã, tem a galera que é do almoço, né? Tem a galera que é do jantar. Vai ter uma oportunidade, tenha uma oportunidade com seu pai, honre a vida dele. É importante demais. A gente pousou na quinta-feira em Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra. E a gente ensinou que essa pregação é ensino, é uma capacidade não somente para ensinar, mas também para aprender. E a gente também viu que a palavra tem em si essa capacidade de nos ensinar, mas ela depende de uma reação sua. Todo o ensino, ele não depende somente do professor, ele depende do aluno. Então, a palavra de Deus, ela é apta, sim, para discernir pensamentos, coração, separar como uma faca de dois gumes, ela vai separar suas intenções e as intenções de Deus. Então, ela
tem essa habilidade. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas a Bíblia nos ensina que, mesmo ela sendo poderosa, ela ainda depende de um posicionamento nosso, de uma reação nossa, para a gente poder ter o benefício que essa palavra traz, senão ela vira apenas conhecimento natural. E tem muita gente que é cheia de conhecimento natural da Bíblia que não muda absolutamente nada na vida dele. Tem muita gente especialista em letra, mas não consegue ter vida compatível com a letra que conhece. Essa mesma passagem, na versão A Paixão, diz assim: a fé então nasce em um coração que responde ao pronunciamento ungido de Deus através do seu ungido, Jesus. A fé nasce quando a gente responde à palavra. Se você não responder à palavra, ela vai entrar apenas no seu conhecimento e não no seu coração. A gente precisa se expor à palavra de uma maneira que ela gere, ela ecoe dentro de nós. Esse é o motivo, essa é a mensagem, é isso que a gente vai propagar no nosso aniversário e talvez seja isso que nos guie durante esse ano 31, ecoando em nós a palavra de Deus. Ela precisa encontrar espaço dentro de você que é o mesmo lugar que uma notícia ruim teria. Não é verdade? Porque tem umas notícias que você mata no peito e toca para o lado. Né? Você mata no peito e toca para Pastor Russo. Pastor Russo, tome. Resolve aí para mim. Tem notícias que você já é meio escolado, que não mexe muito com você. Mas tem notícias, principalmente de umas desgraças velhas, cíclicas, que tem na vida da gente, que de vez em quando volta. Todo mundo olhando com cara de boi, em porteira nova. Vou me crucificar. Posso me crucificar? Tem coisas na minha vida que parece que ciclicamente quer retornar, bater a porta e ver se eu ainda estou em fé. Com a mesma fé que botou para correr da vez passada, ela volta, bota aqui, aí dá aquele, como é que tá? Voltei, lembra de mim? Sabe, amigo inconveniente que passa um bocado de tempo de aparecer e aparece, parece que é o seu melhor amigo que lhe viu ontem, mas nunca mandou uma mensagem para você, nada, mas só aparece quando precisa de alguma coisa. No Zap é mais fácil ter, antigamente era difícil para casa. No Zap, quando tem uns que dá oi, eu digo, eita, está precisando de alguma coisa, porque nunca deu oi para nada. Quando vai dizer, você pode me ajudar com isso aqui? Não estou dando indireta para ninguém, ovelhinhas lindas do meu coração. Vocês podem colocar, em vez de colocar oi, quem é ovelha pode botar mé, porque eu já vou entender. Eu entendo, como ovelha, como pastor, eu devo sim essa assistência a você. Então, se você estiver precisando de alguma coisa, não se preocupe de olhar no WhatsApp, nunca ter tido um bom dia, pastor. Pode colocar o mé, que eu vou entender. A ovelhinha está precisando de alguma coisa, não é verdade? Eu estou falando de outras pessoas, de outros contextos, que não tem nada escrito lá. Dentro do WhatsApp ele fica muito cruel, porque eu vou olhar as conversas, só tem pedido. Não é? Eu trato isso no meu coração, não se preocupe, isso é algo que eu tenho tratado no meu coração. Deus tem um dom para mim, eu vou ajudar pessoas, independente, eu não estou fazendo pela pessoa em si, eu estou fazendo por Deus. Deus merece eu ajudar o máximo de pessoas possível. Esse ar-condicionado está desligado. Se alguém puder me ajudar, no nome de Jesus... O máximo de pessoas possíveis que eu puder ajudar, amém, eu faço por Deus, eu estou tratando, ok? Mas tem pessoas que chegam assim para você, tem pessoas que têm esse tipo de procedimento, que você vai lá e tá, eu não sei nem porque eu estou falando mais nesse assunto, eu me perdi completamente. A gente estava falando de reagir, o coração reagindo, né? A gente não pode ser com a palavra, com Deus, esse tipo de amigo inconveniente. Parece que a gente só busca Deus, só busca a palavra quando a gente está precisando de alguma coisa. Mas que tal você partir do princípio que sem Ele já é ruim o suficiente? Então tem coisas que acontecem na nossa vida que parece esse amigo inconveniente batendo na nossa porta e você olha e diz, de novo? Não acredito não. E encontra ainda espaço dentro de você para ecoar o problema. Por quê? Porque você é tão especialista naquele problema, aquilo já bateu tanto em você, que aquilo assusta.
Você entra em medo. E a Bíblia diz, olha, não dê espaço para coisas que geram medo para você. Não estava desligado? É? Graças a Deus pela tua vida, Nildo. Todo mundo está olhando para lá, eu fui olhar para lá também. Conseguisse? Conseguiu. Palma para Nildo. Eita, Jesus. Nildo é desenrolado demais. Jesus. Tá bem, Fernando? Em casa tem um resolutor de... É isso. Jesus do céu. Não dê espaço para essas coisas desgraçadas encontrem eco dentro de você. Se é algo antigo que você sabe que é uma desgraça, faz igual o casal de veinho. A veinha acordou, o veinho do lado e disse, eita, meu filho, o que foi, minha filha? Tá vindo uma coisa, ele recebe, mas é ruim, ele devolve. Simplesmente se posicione, mas se não existe palavra para você colocar no lugar, busque nas suas anotações. Se você não achar nas suas anotações, busque no seu WhatsApp. Manda uma mensagem para quem lhe discipula, para quem está perto de você, para o seu pastor. Manda uma mensagem, pastor, isso está acontecendo. Eu preciso de texto, eu preciso de Bíblia, eu preciso saber o que Deus tem sido fiel, para que nessa constante eu me abrace. E consiga passar. Você precisa reagir, você precisa dar espaço, dê lugar. Dê lugar à palavra. Dê lugar à palavra. Deixa ela coar em você. Você já passou uma noite remoendo num problema? Há quem diga, uma noite? Ah, quem dera que tivesse sido só uma noite. Mas o problema tem a incrível capacidade de gerar reações de você. A gente já enfrentou problemas, a gente já enfrentou situações que até vontade de vomitar dá. Não é? Vontade de vomitar, você fica pensando naquilo, e aquilo ali parece... Sabe música que pega pegajosa? Que você escuta uma vez e a miserável fica na tua cabeça. A minha solução é cantar para a Cláudia, porque aí, de alguma maneira, eu passo para a cabeça dela. E ela fica pensando lá por mim. Eu me livro disso daqui. Deixa eu cantar. Música às vezes de propaganda, ou música velha do mundo, que você infelizmente tem a possibilidade de escutar. Meu irmão, está cada vez pior a música do mundo. Meu Deus, eu passei correndo no negócio. É uma pornografia aberta. Aquilo ali tinha uma época na minha vida que cantar aquilo ali era proibido. Desproibiu, foi. Meu Deus do céu, é um negócio assim. Antigamente existia essa explicitude. Essa explicitude era socialmente inaceitável. Mas hoje é socialmente aceitável. Caramba, a sociedade precisa da gente, viu? Não para proibir nada, mas para sermos um referencial daquilo que vale a pena ser dito ou não. Mas essas coisas que pregam na nossa cabeça, às vezes é o problema. O problema fica remoendo. Tem, martelando, rouba seu sono, rouba sua paz, rouba sua alegria. Você fica diferente dentro de casa, brabo com todo mundo. Né? Aí começa a ter problema no casamento, com relacionamento com os filhos, porque ninguém me entende, eu estou cheio de problema para resolver e tem que ir lá. E o Kiko? E o que sua família tem a ver com isso? Saiba administrar os seus problemas. Aquilo que dá para compartilhar com sua esposa, compartilhe com sua esposa. Aquilo que é para você carregar, você é ungido para carregar. Aquilo que dá para compartilhar com seus filhos, compartilhe com seus filhos. Se eles tiverem estrutura, não pega um menino de 5 anos. Não pode tomar mais sorvete, papai está quebrado. Mas se eles forem grandes, gente, vamos ser mais conscientes com aquilo que a gente vai gastar. A gente está numa fase boa aqui de colocar os nossos esforços para cumprir com alguns compromissos que a gente tem. Então utilize disso daí, mas utilize de sabedoria. Fica dando patada em todo mundo dentro de casa. E eu não estou sabendo a sua história, eu não estou mandando indireta, viu?
Encontre espaço, que a Bíblia tem esse mesmo espaço dentro de você. Como é que você sabe que a Bíblia encontrou o mesmo espaço? Você tem a capacidade de dormir em meio à tempestade. Amém. Amém. Você tem o seu travesseirinho, sabe, não usa o seu normal, não. Tem agora um travesseirinho, é o travesseirinho da tempestade. Que você já começa a tratar e diz, olha, fé aqui se manifesta em eu deitar e dormir, não passar uma noite preocupado, acordado. Abra comigo em Lucas, no capítulo 8. Vamos ler do 12 até o 15. Jesus fala a palavra do semeador, e ele diz que cada semente teve um destino diferente. E ele falou em parábola e fica subjetivo, mas os discípulos vieram e perguntaram a ele, e ele explicou direitinho aos discípulos o que é que seria cada coisa. E aqui é a explicação de Jesus. Ele fala que aqui caiu à beira do caminho, a semente que caiu à beira do caminho, são as que ouviram. E olhe, são os que ouviram. E olhe que todos aqui ouviram a palavra, ok? Você está ouvindo uma palavra hoje? Amém. Ótimo. Então você está na categoria de um desses aqui. O que caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra. Vem a seguir o diabo. Está piorando. Depois que Cláudia começou a falar, a minha pronúncia do diabo está piorando. Está ficando cada vez pior. Mas é que eu acho que ele não merece o meu esforço de falar o diabo. Aí vai. O diabo vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para que não suceder que crendo sejam salvos. Então, o diabo ele não quer roubar de você a sua paz, ele não quer roubar de você a sua alegria, ele não quer roubar de você o seu dinheiro. O que ele se interessa e o que ele foca de roubar de você é a palavra. Esse é o foco, esse é o alvo. E para isso ele se esforça, até de maneira agressiva, mas também de maneira delicada, lhe oferecendo alternativas, para que você não precise pensar muito, se distrair, sair e viver sua vida, porque você merece viver sua vida. Mas uma vida sem a palavra é a vida dele. Então, a primeira coisa que a gente tira, a primeira lição que a gente tira é que o esforço do diabo sobre você é de roubar a palavra. Verso 13, aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Diga, existe a maneira de eu receber essa palavra com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, então o diabo tenta sutilmente tirar você, a sua atenção da palavra, mas depois ele vai tentar, com provação, a palavra que no momento te alegrou, mas quando você sai e vive a coisa comum dos problemas, você abandona aquilo, não é bem assim. Aquele pastor barbudinho é até bonitinho, ele até conversa até bonitinha da conversa dele, mas a vida real é essa daqui, né? Aquilo ali é uma utopia. Quem sabe, quando o meu Jesus voltar, não estabeleça a verdade dele. Mas a Bíblia não diz que a verdade só vai ser estabelecida quando ele voltar. Ela está disponível para a gente viver a cada dia. Na hora da provação se desviam, verso 14. E que caíam entre espinhos são aqueles que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com quê? Cuidados, riquezas e deleites da vida. Primeiro grau de roubar a palavra, distrações. Escutou aqui, você não anotou, ouviu, é aquela ministração que você diz, e aí, como é que foi o culto? Maravilhoso. E pregou o quê? Obrigado, Jack. Essa é a distração, você sai distraído, você não dá valor àquilo que foi ensinado, você não retém, você não cuida. Se da mesma maneira a gente estivesse ensinando aqui a você ganhar o seu primeiro milhão, opa,
Não de um Zé Mané, que não tem nem 1 milhão, não tem nem 100 reais. Do cara que tem 200 milhões, está te ensinando aqui. Vou te dar dicas práticas para você fazer o seu primeiro milhão. Pois fale. Não é não? Você anotar aí, aquilo ia ser precioso para você. Mas se você não entende isso, na palavra você se distrai e trata ela de qualquer maneira. Se você segura a palavra, o que é que vai vir? Provação. O mundo vai provar que aquilo não é real. Pelo natural, o mundo quer provar que aquilo que a gente está pregando aqui é utopia de crente. Mas se você ficar firme, você vence essa também. Aí qual é o terceiro nível de oposição que o mundo vai lhe dar? Cuidados da vida, riquezas da vida e deleites da vida. Eles competem com o fruto que a palavra pode dar. Os seus frutos não chegam a amadurecer, verso 15. A que caiu na boa terra são os que, ouvindo de bom e reto coração, retém, diga comigo, retém. Esse reter é segurar firmemente, reter, apegar-se, manter sobre o controle, possuir. No momento que você escuta a palavra, você possui. É minha. Eita, era tudo que eu precisava escutar. É meu agora. Não solto. Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Diga comigo, perseverança. Perseverança no original é o que persiste com paciência, constante. Uma vez que você recebeu a palavra, você precisa agir em perseverança com aquilo que você recebeu, compatível, com constância, e não ficar, Chicó, do alto da compadecida, né? Fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Não é inconstante, é constante. Tudo posso naquele que me fortalece. Não interessa quanto dinheiro eu tenho na conta, quanto dinheiro eu não tenho na conta. Os planos e os propósitos que Deus tem para mim, não consigo pagar com o meu salário. Deus pode fazer-vos abundar. Deus pode me fazer abundar em toda graça, segundo a sua riqueza em glória, enriquecendo-me em tudo para toda generosidade. Aquilo que Deus propõe, o meu salário não paga. Aquilo que Deus propõe, o meu salário não paga. Não importa se está vindo do sul, do norte, do leste, do oeste. Não importa se vem em real, se vem em dólar, se vem em euro. Não importa se vem em libras esterlinas. Deus está movendo recursos para obediência. Deus move recursos para obediência. Obedeceu a palavra dele, se alinhou ao seu propósito, vai chegar. Não permite que a sua boca atrapalhe Deus. Lá em Lucas, capítulo 24 e 25, eu já estou encerrando para você ir almoçar com o seu paps. Essa palavra, ela é dada aos dois no caminho de Emaús, os dois discípulos, que quando Jesus morreu, eles, acabou. Existia uma orientação muito clara que Jesus tinha dado a seus discípulos, que ele iria morrer e ressuscitar. Mas parece que esses dois só escutaram o morrer. Não escutam, perderam a parte do ressuscitar. E disseram, era bom, mas agora acabou. Tem tanta coisa que a gente prova da palavra, tem tanta coisa que a gente se alegra com a palavra, aquilo realmente encontra um espaço dentro da gente, mas quando a oposição vem, era bom, mas acabou. E tem muito crente no caminho de Emaús, indo no sentido contrário àquilo que Deus tinha falado para você fazer. Não são poucos, são muitos. E eu vejo uma necessidade absurda de estar compartilhando isso com você. E de você compartilhar com outras pessoas. Você vai lembrar de pessoas que estão no caminho de Emaús e você vai levar essa palavra para ele. É a palavra forte, mas é da Bíblia.
Jesus responde, depois deles darem um relatório, falando sobre o Cristo que havia morrido. Jesus disse: ó nécios, ó a passada de pano de Jesus. Você quer ser corrigido por Jesus? Jesus seria cancelado fácil na internet nos dias de hoje. Mas olha, fácil, no Instagram, canceladíssimo, era capaz de ser expulso da plataforma. Porque é o que Jesus dá, palavrazinha de amor. Ó, como o pastor, a representação, o amor de Deus manifesto, fala com um discípulo que está no caminho de Emaús. Ó nécio. Esse nécio no original é insensato, tolo. É uma palavra feia dita de uma maneira bonita, né? Eu acho que eu vou começar a falar isso no gabinete. Ô nécio. Tem gente que vai sentar e vai dizer: para. Ô nécio, insensato, tolo. E a segundo adjetivo, e tardos. Você quer que eu diga? Tardos também é uma palavra bonita. Você quer que eu diga no original o que quer dizer? Estúpido. Lento para compreender ou crer. Mas ele não está falando para qualquer pessoa, ele não está falando para o pessoal do mundo, ele não está falando para o pessoal da rua, ele está falando com dois que andaram, viram milagres, viram poder, viram manifestações, viram o sobrenatural, mas não encontraram dentro deles lugar para que esse sobrenatural entrasse. E quem anda dessa maneira, para Jesus, é nécio e tardo. E tolo. E estúpido. Discípulo. Vou ler de novo. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 27, pula lá. E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas e expunha-lhe o que a seu respeito constava nas Escrituras. Eles eram até mesmo incapazes de reconhecer o Cristo ressurreto. Estavam com Jesus, não sabia que era ele, levaram uma surra de Jesus sem saber que era ele. E quando eles vão sentar para comer, que Jesus parte o pão, os olhos deles reconhecem o partir do pão, os olhos deles se reconhecem. Onde é que a gente vai reconhecer as coisas de Cristo? Na mesa, no partir do pão, na comunhão entre os irmãos, no partir do pão. E lá, impressionados porque era o Cristo, aí é o que eles dizem no 32, olha que sinal bom de você saber que coisas boas são ditas para você, em meio a situações que você não quer ouvir. Porque quando você está passando num problema, meu amigo, minha irmã, você só quer um bracinho, um colo, um alisado de cabeça. E você vai ter isso, procure sua mulher e dê um alisado da cabeça. Mas do seu pastor você vai ter palavra no juízo. Eu não consigo entender a igreja que fica passando e dizendo: ai, esse é doentinho mesmo, vai ficar assim até Jesus voltar. Aqui não. Vá curar suas carências dentro de casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, porque aqui passar a mão, não. A gente vai encher você de palavra. Epa, peraí, vamos ver o que a Bíblia fala. E não é condenatória. Bíblia nunca vai estar associado com opinião. A minha opinião pode te condenar. A Bíblia, ela vai mostrar onde você está e vai dar caminho para você sair disso daí. Luz, lâmpada para os meus pés. Calma, lâmpada para os meus pés. Faz o quê? Me mostra onde eu estou. Às vezes é a beira de um precipício. Aqui, eu não estou vendo nada. A luz, eita! Às vezes o quarto que você acha que está bem arrumado, só precisa ligar uma luz forte para você ver que não está tão arrumado assim. E tem pessoas que pegam a palavra e dizem: a palavra só veio para me complicar. Nunca vi tanta coisa errada na minha vida. Você nunca viu porque nunca teve luz para ver. A complicação sempre esteve ali, a bagunça sempre esteve ali, o problema sempre esteve ali. Agora, quando a luz vem, você vê. Agora, ele não é só lâmpada para os seus pés, ele é luz para o caminho. Ele mostra onde você dá e dá a saída.
Então, no aconselhamento, você vai escutar palavra no seu juízo, desde Moisés até Jesus. Agora, olha no verso 32 o que eles falam. Olha no verso 32. E disseram um ao outro, um discípulo falando por outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? A Bíblia tem consolo verdadeiro para arder dentro do seu coração e resolver muito mais do que palavras de carinho e de acolhimento e de, é assim mesmo. Me perdoe. Bata a porta e vá-se embora do gabinete. Se um dia num gabinete aqui você escutar, tem solução não, é assim mesmo, vamos morrer feliz que a gente encontra Jesus. Vá-se embora, bata a porta do gabinete, faça uma denúncia oficial no site da igreja. É melhor fechar, porque a Bíblia tem solução para todo problema. Posso até não saber na hora, mas a gente vai buscar junto. Mas que solução a Bíblia tem? Tem. Pode ser que você não goste, pode ser que sua alma não queira, mas esse seu negócio, o seu coração vai queimar por dentro, por causa da palavra. Para finalizar, eu queria chamar o grupo de louvor. Hebreus capítulo 4, verso 14. E no vídeo do aniversário cortaram a fala de irmã Dalca. Já consertaram isso daí? É tirar do estéreo, botar mono. Se botar estéreo ele não sai, não sei por que os vídeos. Foi? Resolve aí que a gente passa de novo, eu quero escutar a irmã Dalca falando. Irmã Dalca fala no vídeo, cortaram a senhora, só se sentiu ofendida não. Pelo amor de Deus. Sabe quantas horas de filmagem foi para conseguir isso aqui? Essa atriz merece um Oscar. Não merece, não? Só não vai merecer um Oscar porque o Oscar finge, ela vive. O que ela falou ali é vida, é o mais puro suco de irmã Dalca. Mulher firme de oração, está lá costurando as coisinhas dela, e línguas, declaração de palavra. Se você é amigo dela, se você chegou, você já falou com ela alguma vez na sua vida, ela está orando por você. Ela se lembra, o Senhor leva. E se você não conhece ela, no final, desfaça esse grande erro, porque é uma mulher que intercede absurdamente. Você chega lá e se apresente e mandar o que eu preciso que a senhora me conheça. Meu nome é esse! E dê um abraço nela. E deixe o Espírito Santo vai lembrar ela desse abraço, vai lembrar ela desse encontro. E você entra dentro da linha de intercessão. Mulher de oração e intercessão. Um grande presente para nós, para a igreja de Boa Viagem. Irmã Dalca. A agenda é dela. Se você não vê aqui, ela está em outro lugar abençoando alguém. Eu já disse, a senhora não me deve nada. É uma honra tê-la. Se você chegar um dia que ela não está aqui, saiba com certeza, ela está em outra igreja abençoando alguém. Porque isso aqui dá nó em muito jovenzinho. Não é não? Então a gente vai passar de novo, depois do BV News, o vídeo do aniversário, com a fala de irmã Dalca, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Corre aí, mídia. Vai atrás, a gente está em Hebreus capítulo 4, no verso 14, diz assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus. Tendo a quem, gente? Jesus. O centro de todas as coisas, o motivo, a razão. Pode ser muito bom estar aqui nessa manhã, pode ser muito bom os amigos que você tem, mas a razão, o motivo, o centro precisa ser Jesus. Tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos
firmes a nossa confissão. Se Deus é fiel e constante, Cristo está lá para nos ajustar, para sermos tão constantes como Ele é. Hoje o sacerdócio de Cristo é interceder por mim e por você, diante do Pai, para que sejamos conservados íntegros e perfeitos em toda essa jornada. E como é que você usufrui desse sacerdócio de Cristo? Não larga a mão de confessar certo. Se é restauração que você precisa em meio ao caos, fala restauração. Se é provisão que você precisa em meio à dívida, fala provisão. Se é cura que você precisa em meio à doença, fala cura. Não deixa da sua boca sair outra coisa, porque Cristo intercede por quê? Pela sua confissão. Aquilo que você confessa é o material que Ele tem para interceder por você lá nos céus, diante de Deus. Ei, pastor, vacilei, confessei errado. Agora confessa certo e acabou-se. Essa é a coisa linda da vida com o Senhor. A gente pode sempre se arrepender e voltar. E no dia que a gente está voltando, a gente tem até um discurso para dizer para Deus de arrependimento. Mas Ele já está, te vê ao longe, não espera nem você chegar. Ele não fica com cara de abusado, dizendo o que é que tu quer. Ele vê no caminho, corre até você, muda as suas vestes, coloca o anel no seu dedo, lhe troca as sandálias e pega você para entrar contigo na casa, onde um banquete está preparado. Porque você esteve morto, mas agora você vive. Voltar para Deus é vida. Voltar para Deus é vida. Se você está experimentando morte, esquece esse caminho, se arrepende, volta para Deus, volta para a sua palavra, volta a falar correto, volta a confessar a Bíblia, meu irmão. O mundo não tem nada para dar para a gente confessar. Tu vai ser o narrador dos problemas? Tu quer ser o Galvão Bueno dos teus problemas? Tu quer ficar narrando aquilo que está passando? Mata problema na sua boca. Eu estava vendo Ariano Suassuna, um desses vídeos que ele tem daquelas palestras motivacional. E ele era muito engraçado na maneira de falar. Ele disse que só presta para contar coisa ruim que você passa. Ele disse, se você for contar só coisa boa, ninguém se interessa. E é uma verdade natural, não é uma verdade natural? Ele disse que só é interessante contar coisa ruim. Por quê? Porque você, de alguma maneira, você ganha a simpatia das pessoas pelos problemas que você está passando. Quando você começa a confessar só coisa boa, você pode não achar simpatia ao redor, a não ser que o cara seja tão doido quanto você. E o Mark Hanks nos ensinou numa conferência que a gente precisa ter pelo menos 4 amigos doidos. Você só precisa na sua vida ter 4 amigos doidos que creiam como você. Para quê? Para cada um pegar na ponta da maca, abrir um lugar onde não dava para passar no teto, enfiar você por lá diante de Jesus para Jesus ir curar. Você só precisa de 4 amigos doidos para crer da maneira que você está crendo. Não começa a contar suas histórias para ter a simpatia do povo. Ó, minha vida é assim, as coisas estão acontecendo. Eu não quero simpatia do povo, eu quero simpatia de Deus. Quando você troca a sua fala e começa a falar de acordo com a palavra, pode não achar a simpatia do povo, mas Deus está contigo naquilo ali. Deus, epa, agora eu estou ouvindo o que tu fala, agora o que tu fala faz sentido para mim. Eita, eu estou aqui com você, vamos passar junto por essa daí, vamos junto nessa caminhada, eu vou pegar na tua mão. Você se deleita na presença do Pai, no lugar onde nada mais importa. A tempestade perde sentido porque ele não encontra mais ressonância dentro de você. E você diz, Jesus, tem outro travesseirinho aí?